Olá, meus amigos, muito bem-vindo ao meu novo programa, um programa que foi criado exclusivamente para responder às diversas perguntas que me são feitas através de um questionário que eu disponibilizei na internet. Se você quiser ainda fazer pergunta, ainda dá tempo, quer dizer, isso se você estiver assistindo este vídeo até o dia 30 de junho de 2014, tá? Na descrição do vídeo você tem todas as informações que você precisa, inclusive um artigo meu que eu coloquei no meu blog, onde mostra todas as perguntas que até aquele momento que eu fiz o artigo havia disponível para que eu pudesse responder. Bom, esse programa, na verdade, ele tem já uma data para terminar, quer dizer, uma data exata, o dia e o horário eu não sei, mas a gente vai, quer dizer, eu vou fazer uma sequência de vídeos, no máximo 10, quer dizer, no máximo 12 vídeos, que serão suficientes para responder todas as perguntas, imagino eu. Mas se você ainda quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Eu só indico que você leia primeiro todas as perguntas que já foram feitas para evitar de repetir, né? Bom, então vamos lá, eu vou pegar sempre a pergunta da mais antiga para a mais nova, tá? Então a primeira pergunta que chegou para mim foi a seguinte: você sofre ameaças? Bom, essa pergunta obviamente tem a ver com o trabalho que eu desempenho na Operação Política Supervisionada, na OPS, né? A gente faz fiscalização em cima dos gastos dos parlamentares. Bom, a resposta é não, ainda não recebi nenhum tipo de ameaça. Segunda, você acredita que os políticos estejam ficando mais criativos para elaborar as tramóias para desvio da cota para o exercício da atividade parlamentar, SEAP? Bom, o ano passado eles levaram um sacode danado na Câmara, né? Porque estava assim, tudo muito fácil, né? Tava tudo muito maravilhoso. E, enfim, depois das denúncias que a operação fez no TCU, enfim, inclusive já tem, a coisa está rodando por aí, regras foram alteradas no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Então sim, eu acredito que hoje, se ainda existe algum político que queira desviar algum dinheiro por fora, ele vai pensar duas vezes antes de fazer aquilo que ele já tinha feito antes, porque ele agora sabe que existem pessoas que estão de olho nos gastos deles. Terceira pergunta: o que você pensa sobre a diversidade partidária? Quero dizer, o que você pensa sobre não haver outra corrente político-ideológica senão a social-democracia e a socialista? E a direita inexistente no Brasil, com seus escassos representantes caricatos e conservadores? É melhor que haja representantes sérios dessas ideologias ou estamos melhor sem eles? Bom, são, na verdade, várias perguntas, eu vou respondendo por partes. Com relação à diversidade partidária, eu não vejo uma outra ideologia partidária que não seja a social-democracia e a socialista. Eu acho até, por ser uma questão, por ser um país democrático, que tem que haver o socialismo. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com democracia pura e plena. Então, não acredito que seja interessante criar novas correntes aqui no país. E com relação à direita inexistente, eu concordo com você. Não acredito que exista uma direita realmente que bata de frente com a esquerda. Hoje existe, na verdade, um grande bolo, ninguém sabe quem é quem. Hoje um camarada é da direita, do outro lado ele passa para a esquerda. Enfim, tá uma casa da mãe Joana esse negócio aqui. Então eu acho que sim, devem haver representantes sérios nessas ideologias que existem hoje. E o que eu quero dizer é justamente deve haver a renovação da política brasileira. Não apenas do plantel, não apenas só dos políticos, mas da maneira de se fazer política no país. Bom, quarto, eu acho que você e todas as pessoas que se identificam com suas ideias e condutas deveriam fundar um partido, visto que nenhum deles possui essa representatividade que precisamos, muito embora eu acho que existem partidos políticos demais neste país. Olha, é uma questão bastante interessante isso, porque vários partidos hoje existentes no país, eles nasceram mais ou menos como existe hoje a OPS, quer dizer, nasceu daquela necessidade de tentar resolver aquilo que ninguém está resolvendo, né? Agora, com relação a fundar um partido, sim, eu não tenho o menor interesse, nem vontade, nem me passou pela cabeça fundar partido algum, mas eu acho sim que se as pessoas que seguem a mesma linha de pensamento das pessoas que fazem parte da OPS, sim, eles devem fundar um partido e ir com tudo em cima, porque é aquilo que eu te falei, a gente precisa renovar a nossa política. Bom, quarta pergunta. Lúcio, está acostumado em receber ameaças, já que seu trabalho ameaça a impunidade e a palhaçada que o nosso país vive? Bom, é aquilo que eu respondi, não recebi nenhum tipo de ameaça.
A próxima pergunta. Como você faz para obter todas as informações para fazer a denúncia? E já houve condenação ou julgamento de algum político com as suas denúncias? Bom, eu tenho vídeos, vou deixar os vídeos linkados aqui embaixo na descrição do vídeo, que mostra da onde eu tiro as informações, de onde eu tiro as informações. E com relação à condenação, não existe ainda sequer um processo aberto contra os parlamentares denunciados pela operação, mas porque justamente exige um tempo muito grande. A justiça brasileira, você sabe muito bem como é que é, uma coisa bem longa. Então ainda não existe nenhum tipo de condenação, mas já existe inquérito aberto no Tribunal de Contas da União, que foi aberto devido às denúncias que nós protocolamos o ano passado no TCU, e este ano foi protocolado novamente no TCU e também no Ministério Público, isso foi agora em maio passado, mais denúncias, e já estão sendo apuradas. Havendo indícios suficientes para se abrir um inquérito, então abre-se um inquérito, enfim, aí depois tem todo aquele trâmite normal, inquérito, depois começa a ouvir as pessoas para de repente abrir um processo jurídico ou não. O que seria melhor para essa nação? A volta dos militares com tempo determinado apenas para arrumar a casa, ou a divisão do país, deixando Centro-Oeste e Norte como o Brasil, e fundar um novo país com o Sul e Sudeste, pois a maior parte do dinheiro que os políticos torram é dessa faixa. Assim, eles seriam obrigados, por falta de caixa, a realmente formar um país? Bom, primeira coisa é o seguinte, eu não acho que é uma boa militar voltar ao governo. Eu não vivi na época da ditadura, na época da tomada do poder pelos militares, em 1964, porém eu vivi a época da ditadura. Eu era criança, mas eu lembro as restrições que a gente tinha que inclusive falar baixo na rua porque, enfim, a coisa era complicada. E em 64 foi mais ou menos isso mesmo. Os militares entraram para arrumar a casa e depois entregariam o governo para a sociedade civil. O problema é que eles gostaram de ficar lá, e por lá ficaram 20 anos. Então, militarismo não, eu não acredito que seja a melhor solução para a gente. E com relação a partir o país, desculpa, não tem nem como pensar uma coisa dessa, muito pelo contrário, a gente tem que unir, tem que aproximar as regiões brasileiras. Ô Lúcio, uma observação. Ajudaria financeiramente sim, mas não todos os meses. Eu faria como faço o Wikipedia e outras ferramentas, doaria anualmente um valor de até R$100. Bom, não é uma pergunta, está só fazendo a observação do questionário em que eu perguntei se as pessoas, se você doaria todo mês para a operação algum dinheiro. O TCU determinou algum prazo para resolver as denúncias do primeiro dossiê? Não, aquela questão, como eu expliquei agora há pouco. É um inquérito, então o inquérito demanda tempo, vai se ouvir uma parte, vai se ouvir a outra parte, enfim, a coisa demora. Então, infelizmente, não existe prazo. Lúcio, você é a favor de uma reforma tributária que não puna tanto a livre iniciativa e os empreendedores como ocorre atualmente? Amigo, reforma tributária é uma das coisas mais importantes que tem que ser feita neste país. Assim, tem que ser feito do mais rápido possível. Você imagina que um produto que você compra, você paga o ICMS dele várias vezes. Isso é só um dos casos que eu estou citando. O outro, a carga tributária brasileira é muito alta. Então é muito complicado a situação tributária brasileira, e a reforma tem que ser feita da maneira mais rápida possível e, claro, preservando a livre iniciativa. Por que você não vai em programas de TV? Tipo de entrevistas, ou mesmo tentar um programa seu para passar as informações para um grupo maior? Bom, ir a um programa de TV a gente tem que ser convidado, a gente não fala assim, eu quero ir e tal. Então, enfim, inclusive pode até ser que pinte alguma novidade ainda esse ano, mas não tem nada confirmado. Com relação a fazer um programa de entrevista, então é muito mais difícil ainda. Quer dizer, é difícil você ser convidado e mais difícil ainda você fazer o seu próprio programa de TV. Lúcio, poderia por favor fazer um vídeo sobre a nova pesquisa do IPEA sobre o aumento dos números de homicídios depois do falácio Estatuto do Desarmamento? Agora estão jogando a culpa na polícia militar. Tá, eu vou estudar o caso e vou pensar em fazer um vídeo. Próxima pergunta. Lúcio, por que você não faz o Patreon? E outra, faça um vídeo somente sobre suas músicas e seu CD. Bom, com relação ao Patreon, obviamente essa pergunta foi feita antes de eu ter realmente feito o Patreon. Aliás, fica aí o convite, se você quiser ajudar a Operação Política Supervisionada financeiramente, eu fiz o Patreon. O Patreon é uma maneira
prática e transparente de você ajudar financeiramente algum projeto. E eu estou lá, tá? Então você pode ajudar por mês a partir de $2, um dinheiro irrisório, né, para qualquer um. E quer dizer, para quase qualquer um. E é uma maneira de ajudar a operação a se manter. Enfim, eu vou deixar também tá tudo lá na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link de um vídeo onde eu explico a questão, essa questão toda do Patreon e por que eu tive que fazer o Patreon. Mas não é só o Patreon que a Ops também recebe o dinheiro. Tem doação via PagSeguro, pode ser depositado dinheiro na minha conta, pode comprar camiseta e pode comprar o meu CD, que inclusive ele está falando por que eu não faço um vídeo somente sobre as minhas músicas do CD. Olha, eu fiz bem no começo, eu coloquei todas as músicas na internet, mas ninguém assistia e ficou por isso mesmo. Afinal de contas, não é um CD que foi feito para ser comercializado, essa é a grande verdade. É um CD que eu fiz para mim, para guardar as minhas músicas, as minhas composições da época que eu tive banda, né, nos anos 80 aqui em Brasília. E eu acabei tendo que fazer uma quantidade maior de CD, porque eles são prensados, isso é feito, né, em gravadora mesmo. E eu tive que fazer uma quantidade maior e eu resolvi então botar à venda justamente para ajudar no trabalho da operação. Mas eu não penso em fazer um vídeo só sobre as músicas do meu CD. Vamos à última questão, à última pergunta de hoje. É bem verdade dizer que o povo brasileiro tem um jeitinho brasileiro no sangue, e isso está na cultura. O povo gosta de levar vantagem e por isso não pode reclamar dos políticos que tem. Então você acha que será possível que isso mude? Como fazer com que o povo, na maioria esmagadora, tome consciência disso e tente mudar a sua cultura que já está contaminada? O jeitinho brasileiro é uma das piores coisas que existe no brasileiro. Mas isso a própria história explica por que é que o brasileiro é dessa forma. Se você ler o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, você vai ver que existe uma explicação lógica para esse jeitinho brasileiro. Mas para a gente mudar essa cultura, tem que ser feita uma nova cultura. E fazer uma nova cultura não é uma coisa que você faz em 1 ano, 2, 5 ou 10. Você faz isso em 1 ou 2 gerações. O que tem que ser feito é pegar a criançada e explicar que o jeitinho brasileiro é uma coisa errada, que eles têm que mudar essa cultura. Então, quer dizer, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho demorado, é um trabalho que vai demorar aí 50, 60, 70 anos para a gente conseguir tirar isso. Mas não é só o jeitinho brasileiro, várias outras coisas. Então o que a gente precisa é mudar a cultura do que a gente vê de errado hoje para as futuras gerações isso mudar. Inclusive, este é um dos objetivos da OPS, da Operação Política Supervisionada. Muitas pessoas acham que a operação é só para fiscalizar político, denunciar e torcer para que eles sejam condenados. Não, é para criar a cultura do eu fiscalizo, entendeu? Quer dizer, muitas pessoas não fiscalizavam os políticos. Eles achavam o seguinte, que quem tem que fiscalizar é a CGU, é o TCU, é o Ministério Público, etc, etc, a Polícia Federal. Não, nós também temos. Quer dizer, nós não temos a cultura de fiscalizar as pessoas que trabalham com o nosso dinheiro. E a Operação Política Supervisionada, ela está também, este é o meu objetivo, de fazer com que tenhamos muitas e muitas pessoas fiscalizando também o poder público. Isso vai fazer com que diminua muito a quantidade de corrupção que a gente vê hoje. É uma coisa tão escancarada que hoje você já não se assusta quando você vê na televisão, na revista ou na internet: fulano de tal foi pego com corrupção, teve desvio de dinheiro não sei da onde. Pra gente é uma coisa normal, e isso não pode ser uma coisa normal. Isso tem que ser uma exceção, e mais nada do que isso. E essa cultura do eu fiscalizo também, até tem uma historinha interessante que é a seguinte: imagina você numa cidade, na praça de uma cidade que tenha bastante movimento, você pega o seu aparelho de celular e coloca no banco. Saia desse banco. No minuto seguinte que você voltar, ele já foi furtado, ele já não vai estar mais ali. Agora, tente fazer a mesma coisa, só que você coloca o aparelho de celular e fica do lado, olhando para ele. Você vai ficar ali horas e ninguém vai pegar. Pode acontecer de chegar um trombadinho, alguma coisa assim, as pessoas mais audazes. Mas aquele oportunista, ele não vai pegar. E é justamente isso que a gente tem que fazer com o dinheiro público. Se você vai na urna eletrônica, botou seu voto e vai embora para casa e acha que já fez o dever de casa, você está completamente errado. Ali você começou a fazer o seu trabalho de cidadania. Você colocou o seu voto em alguém que você acredita que possa te representar. A partir daquele momento, o que você tem que fazer é fiscalizar o que este
essa pessoa que recebeu o seu voto e todos os seus colegas, o que eles estão fazendo com o dinheiro público, qual o trabalho que eles estão fazendo lá, se eles estão desperdiçando dinheiro, se eles estão realmente... Enfim, a partir do momento que existir um fiscal que seja para cada político, a coisa muda. Bom, eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui, para que ele não fique tão extenso, e já te convido a sábado que vem assistir o segundo programa da série Pergunte que eu respondo. E se você acha que esse vídeo merece ser visto por outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, favorite e, claro, dê o joinha para dar aquela força pra gente, tá ok? É isso aí, gente, muito obrigado. A gente se vê sábado que vem. Até mais.